Olá, o Rede Cidades está começando e você vai ver em destaque. Operação da polícia prende um dos principais nomes do primeiro comando de Vitória. Ministério Público pede o indiciamento de vereador de São Domingos do Norte por homicídio. E aqui no estúdio vamos falar sobre os impactos do alcoolismo na saúde física e mental das pessoas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Rede Cidades está no ar. Muito bem, nós estamos no ar pela Rede TV Espírito Santo e também pelo nosso portal smrede.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e pela companhia, você que sempre nos acompanha todos os dias, ficando muito bem informado aqui no Rede Cidades. Uma operação da Polícia Civil na Serra acabou com a prisão de Luiz Fernando, apontado como o principal braço armado do primeiro comando de Vitória. A operação, que terminou com 3 suspeitos mortos, foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento, com o uso de drones e acompanhamento aéreo. O suspeito foi localizado ao entrar em uma residência usada como base do tráfico, escoltado por cerca de 15 homens armados. Diante do risco de fuga, equipes cercaram o local. Durante a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e os suspeitos não obedeceram às ordens de prisão. Luiz Fernando foi baleado na perna e preso. Entre os mortos está um homem conhecido como Cara de Mulher, investigado por homicídios, além de um dos irmãos gêmeos que atuavam na escolta armada da facção. Na ação foram apreendidos um fuzil, pistolas, munições, drogas, radiocomunicadores e celulares. Conhecido como Barba ou Pezão, Luiz Fernando é suspeito de envolvimento em diversos homicídios na Serra, incluindo crimes em Balneário de Carapebus e ataques ocorridos nos bairros Rua 15 e Santo Antônio. O Ministério Público do Espírito Santo pediu que o vereador de São Domingos do Norte, Danilo Henrique Ballarina, seja levado a júri popular por homicídio doloso e também por 2 tentativas de homicídio. Segundo o Ministério Público, o parlamentar teria invadido a contramão e colidido com 2 motocicletas, provocando a morte de Juan Carlos de Azevedo Alves e deixando feridos Alexandre Pereira Rafalski e Raíssa Emília Alves da Silva. A acusação aponta ainda que ele não prestou socorro às vítimas e que apresentava sinais de embriaguez. Inicialmente indiciado por homicídio culposo, Ballarina passou a responder por crime doloso, após a reanálise das provas sob a alegação de que consumiu o risco de causar a morte. A defesa nega as acusações e afirma que laudos e outras provas contestam a versão do Ministério Público. O parlamentar responde em liberdade e está com a CNH suspensa. Para a acusação, o pedido de júri reforça a gravidade da conduta. Já os familiares esperam que o caso seja levado ao tribunal do júri. 2 homens morreram após um incêndio atingir uma casa no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Todos os detalhes você encontra em nosso portal smrede.com.br. E o Fernando Loss traz agora os detalhes para a gente. É com você, Fernando. Olá, Fabiano, e olá para você que nos acompanha aí de casa. É isso aí, Fabiano, as vítimas foram encontradas trancadas no banheiro do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa era de alvenaria e tinha aproximadamente 15 metros quadrados, sendo necessário arrombar a porta do cômodo para acessar o local. Durante o combate às chamas, vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro. A proprietária informou à Polícia Militar que estava fora desde a noite anterior e afirmou que uma amiga seria responsável por atear fogo na residência. A Polícia Científica realizou a perícia e apreendeu um celular que estava com uma das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao IML em Vitória e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. E para nossa próxima notícia, um dos suspeitos de liderar uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Itapemirim, no sul do Espírito Santo, foi preso na quinta-feira no bairro Graúna. Durante a operação, a Polícia Civil localizou 2 carros blindados na residência do suspeito, de 24 anos. Segundo a corporação, os veículos estão ligados à atuação da organização criminosa e à ocultação de recursos do tráfico. Também foram apreendidos aparelhos celulares e R$ 445 em dinheiro.
As investigações visam identificar outros integrantes da facção e desarticular a estrutura criminosa no município. Os materiais serão analisados e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. E para encerrar o nosso giro de hoje, um motociclista de 22 anos foi baleado por um policial militar na noite desta quinta-feira, no bairro Santana, em Cariacica, após desobedecer a uma ordem de parada. Identificado como Guilherme Magalhães Perim Augusto, ele empinava a motocicleta, manobra conhecida como dar grau, e estava com um passageiro na garupa, ambos sem capacete. Segundo a Polícia Militar, o condutor não obedeceu a ordem e teria tentado arremessar a moto contra um dos agentes, que efetuou um disparo para se defender. A corporação informou que a ação foi proporcional e necessária. O jovem foi atingido no abdômen, socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece sob escolta. Após receber alta, ele será encaminhado à delegacia e posteriormente ao sistema prisional. E esses foram os principais destaques de hoje. Para mais informações, acesse smrede.com.br. Lá você confere mais notícias como essas, nossas reportagens completas, entrevistas exclusivas e muito mais. Eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio, Fabiano. Obrigado, Fernando, pelas informações. A Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores do Espírito Santo, a ASCANVES, realizou um evento que marcou o início do ano legislativo aqui no estado. O café da manhã, realizado nesta quinta-feira no Centro de Atendimento Dom João Batista, em Vitória, foi mais do que especial. Isso porque o local foi marcado pelo encontro da Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Estado do Espírito Santo, a ASCANVES. A ASCANVES é essa associação importantíssima para o nosso Estado do Espírito Santo, que é a Associação de Câmaras e de Vereadores do Estado do Espírito Santo. E esse encontro é o retorno do Legislativo, já iniciando os trabalhos do ano de 2026. Onde a gente aqui dialoga sobre políticas públicas de cada município dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, onde a gente ouve as necessidades dos presidentes de câmaras, as necessidades dos vereadores, das vereadoras, e aí desta forma a gente, com um bom diálogo através com os prefeitos, com o governo do Estado, com instituições judiciárias, tribunais de contas, etc. E a gente consegue fazer políticas públicas de qualidade para entregar para a nossa população capixaba. O café da manhã, que já se tornou tradição, marca o início do ano legislativo de 2026, proporcionando espaço para o debate de pautas estratégicas voltadas ao desenvolvimento e à modernização do legislativo municipal. O vereador é o político mais presente, mais direto ligado à necessidade do cidadão. Então, esse evento das câmaras é muito importante mostrar o que o vereador tem feito. O vereador é o assistente social, é o motorista, é o socorrista, é o conselheiro, é o psicanalista, é o psicólogo. Isso é o vereador. Então, a Rede TV mostrando esse trabalho do vereador é muito importante. Com o auditório lotado, o evento contou com a presença de mais de 150 convidados. Além dos vereadores, o encontro também reuniu autoridades públicas importantes, como o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Olha, a gente está na vida pública para poder fazer a diferença. Então a gente quer que cada vereador, na sua base, no seu município, na sua comunidade, faça a diferença para poder melhorar a vida das pessoas. Outra presença ilustre foi a do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. É uma alegria enorme. Para quem não sabe, eu fui 2 mandatos vereador. Eu sei o que é ser vereador, a dificuldade que é ser vereador. E por esse motivo eu estou aqui para dar boas-vindas, para desejar que 2026 seja um ano extraordinário e que eles possam alcançar todos os objetivos à frente das câmaras de vereadores do nosso estado. Nós estamos falando que é um estado que tem 78 municípios, um estado que tem muitos desafios e que nós vamos juntos enfrentar todos esses desafios. O prefeito lembrou da época que foi o vereador mais votado da história de Vila Velha e deixou uma mensagem para quem quer seguir na carreira pública municipal. Tem um propósito, e o propósito que eu quero deixar aqui é o propósito de servir ao próximo. Quem tem um propósito diferente desse na vida pública está no caminho errado. Então, se você gosta de serviço, se você gosta de ajudar a população, você tem que acelerar esse processo e depois colocar o nome à disposição para conseguir ajudar ainda mais na condição de vereador, de prefeito, de governador, de deputado, de senador, porque quem coloca de fato o nome é para ajudar a sociedade. Já o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, ressaltou que encontros como os de hoje são cada vez mais necessários
necessários para se discutir a implementação de políticas públicas. A importância de nós estarmos linkados, Câmara Municipal, vereadores, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e outras instâncias e esferas de poder é muito importante. Então, a minha presença aqui hoje é agradecer a oportunidade de estar presente. Não tive a oportunidade de ter sido vereador e ter umas câmeras para me dar um suporte, mas eu quero dar total suporte às câmeras para que ela possa continuar dando suporte às câmaras municipais. Intervalo do evento. E esse é, sem dúvida, o momento mais importante do encontro, pois é entre um cafezinho e outro que surgem troca de experiência, que fortalecem cada vez mais o trabalho dos nossos representantes. A ideia é sair daqui com planejamento, alinhamento e ações mais próximas da realidade de cada município. Eu entrei um vereador no ano passado. Aqui as câmaras fez abrir a cabeça para o legislativo, que mostra certo o que o vereador tem direito a fazer e o que pode fazer. Legislar, fiscalizar, para a gente que entra nas câmaras para poder pegar mais experiência, é uma coisa muito boa. E mais importante, encontrando aqui políticos consolidados no Estado, governador, deputado, presidente do Tribunal de Contas, presidente do Ministério Público. Então todo mundo reunido aqui em um só diálogo, que é o bem do Espírito Santo, a evolução dos municípios e o municipalismo, como sempre, em primeiro lugar. Mais do que um encontro, o Café da Manhã das Câmara se consolida mais uma vez como um espaço estratégico de integração, diálogo e fortalecimento do poder legislativo municipal. A sociedade capixaba agradece. Esse encontro é em especial a nossa população capixaba, porque é através de políticas públicas, através do bom diálogo, que a gente consegue fazer entregas de excelência para o nosso povo do Espírito Santo. Olha, e tem uma turma que acorda cedo todos os dias, ainda de madrugada, para praticar uma atividade que, além dos benefícios para a saúde física, proporciona aí uma verdadeira conexão com a natureza. É a Canoa Havaiana. De madrugada, chegamos para acompanhar a preparação de uma galera que pratica a modalidade perfeita para se exercitar o corpo todo. Caiaque. A primeira coisa que a gente sempre pergunta para os clientes aqui na água é o seguinte: você sabe nadar? Senão a gente já fica mais atento na pessoa. Em seguida, a gente ensina como os passo a passo, como é que rema, como vai para frente, como é que curva, como é que freia. Assim a gente segue o nosso passeio. Essa é a principal informação que você precisa para entrar na água. Na água é quando a turma se diverte. São remadas e mais remadas que valem muito a pena. Nada de pressa. Tudo bem devagar e curtir a natureza. Para estar diante desse cenário, vale a pena acordar bem cedo. O passeio dura, em média, 1 hora. É de segunda a segunda. E todo mundo que chega aqui, depois que termina esse passeio, a frase é a seguinte: qualidade de vida. E durante o passeio, um momento bem especial para um casal. O remador pediu a remadora em namoro. Gente, fiquei desacreditada mesmo. Tanto é que na hora eu não desconfiei de nada mesmo, porque eu achei que nem seria hoje. Mas assim, fiquei muito feliz, muito animada na hora, até esqueci de falar que sim. Sim. Tive que pressionar ela. Mas a resposta foi sim. Foi sim, a resposta foi sim, deu certo. Caiaque e seus benefícios. É um momento que você tira para você, é o autocuidado, é um ato de amor próprio, que é um momento que você está no meio do mar, vendo o nascer do sol, admirando a paisagem. Então, assim, é um momento único. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Bom, gente, e hoje foi o nosso último encontro aqui no Rede Cidades. Por uma decisão da emissora, o programa vai ser descontinuado diariamente, vai se transformar em um programa semanal, né? Fui convidado pela direção da empresa para continuar à frente do jornalismo e também à frente desse novo projeto. Mas decidi tocar os meus projetos pessoais, que estavam inclusive parados, né, por conta do projeto do jornalismo aqui da emissora. Então, a partir de agora, a gente não se encontra mais diariamente aqui na tela da Rede TV Espírito Santo, mas nos encontramos nas redes sociais. Me siga lá, se você ainda não me segue, @FabianoRossi. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, você que sempre esteve junto com a gente
Obrigado também a você e toda a minha equipe, né, de jornalismo aqui da Rede TV, que me contribuiu tanto, que me ajudou tanto, né, todo mundo que já passou por aqui, todos que continuam comigo, os estagiários, produtores, cinegrafistas, editores, enfim, todo mundo, muito obrigado, gratidão é a palavra. Nós vamos agora então para um rápido intervalo, daqui a pouco eu ainda tenho uma entrevista aqui no estúdio sobre alcoolismo, os malefícios do alcoolismo. É bem rapidinho, hein? A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. O consumo desenfreado do álcool tem gerado problemas físicos para a saúde da pessoa, mas também pode gerar problemas emocionais para o convívio, para o comportamento, enfim, e também das relações humanas. Para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades a psicóloga Elaine Belo Bonorino. Elaine, bem-vinda. Sempre um prazer enorme estar aqui contigo, sempre um momento de aprendizado, de trocas bem importantes, né? Obrigada. Prazer sempre, Elaine. Obrigado por estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do seu conhecimento, né, e ajudando também a levar essa informação para os nossos telespectadores, né? A gente sempre fala que a TV, o jornalismo, ele tem essa função, a gente também ajudar as pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes. E o assunto de hoje que a gente vai conversar, a questão do alcoolismo, né, é um problema que já atinge milhões, milhares, quase milhões, vamos dizer assim, de pessoas no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, no Espírito Santo, também essa realidade se reflete também assim, né? Com certeza. E nós estamos falando de uma doença crônica e progressiva, porque muitas pessoas têm dificuldade de identificar se o familiar está dentro da doença, porque acham normal beber, né? Porque é uma droga aceita, é uma droga estimulada, inclusive, né? Nós temos até alguns anos atrás propagandas de TV que estimulavam o beber, né? Associando bebida a esporte, que é um absurdo, né? Bebidas a pessoas bonitas, as pessoas bem-sucedidas, enquanto a gente sabe de que, ok, a pessoa pode sim beber socialmente, mas sabendo de que não existe o beber seguro. Não existe. Assim como qualquer droga, não é verdade, Assim como Elaine? qualquer droga. Perfeito. É isso aí. Eu acho que esse entendimento, né, de que o álcool é uma droga, porque por muito tempo se tirou esse estigma, né? Criou assim, é uma álcool que todo mundo bebe, todo mundo bebe, pode beber, é lícito, não tem problema. De fato é lícito, para maiores de 18 anos é lícito. Mas até que ponto que isso não gera dano, né? Não quer dizer que não gera dano, não gera dependência, não é verdade? E tu colocaste uma coisa bem importante, né? Para maiores de 18 anos, tanto é que não pode se beber, não pode se comprar bebida antes dos 18, mas infelizmente nós sabemos que cada vez mais cedo o jovem está bebendo. E isso nós vemos o resultado nesses anos todos que eu trabalho com esse tema, aumentou o número de alcoolistas. Hoje nós chamamos de alcoolista, fica o termo é popular, alcoolismo, porque é o termo que a maioria das pessoas conhece, mas a gente coloca o TUA, que é o transtorno pelo uso de álcool, né? Então, porque nós sabemos que o uso de álcool pode vir a dar problemas, porque, como nós falamos que é uma doença progressiva, nós temos vários níveis, podemos ter um nível baixo, médio, alto de dependência química. É uma dependência química, né? É uma dependência química, né? Psicológica, né? Física, ou seja, são vários pontos, né, que envolvem essa questão, na verdade. E não só isso, né, Elaine? É uma doença, né? Porque ele é considerado uma doença, o alcoolismo, que afeta a pessoa em vários aspectos, na verdade, afeta na vida em casa, na vida no trabalho, enfim, nos relacionamentos, na relação com os filhos, não é? Sim, por quê? Porque é uma doença biopsicossocial, então atinge todas as camadas e a gente sabe, tanto é verdade isso, que os pacientes chegam a nós quando quase já perderam tudo, porque eles tiveram, como a AA fala, que ir lá no final do poço para se dar conta de que precisa de ajuda, porque a pessoa que desenvolve a dependência química fica muito onipotente, achando que eu sei, eu controlo, foi só um exagero, mas eu não vou voltar a beber assim. E a gente sabe que não é bem isso. Outra coisa,
A maioria das pessoas pensam de que alcoolista é aquele que bebe todos os dias, e não necessariamente. Uma pessoa pode estar desenvolvendo alcoolismo bebendo uma vez ao mês, mas quando bebe não tem controle da bebida. O problema está então na falta do controle. Isso, né? Isso. Então, por isso que é tão importante a família também prestar atenção, né? Quando eu te falo dos pacientes que chegam até nós, a grande maioria das pessoas que chegam até nós vem primeiro a família. A família pede ajuda primeiro. E a família adoeceu. A família adoeceu porque todo mundo adoece. Eu lembro de casos onde os adolescentes falavam: que moral meu pai tem de me dizer que eu não devo fazer isto ou aquilo, se ele apronta todas, né? Vinha de madrugada, bêbado, embriagado, e aprontando, e com exageros na palavra, com exageros no comportamento, né? Nós tivemos casos seríssimos de pessoas que perderam tudo, né? Porque aí primeiro perde o trabalho, porque ninguém quer ter uma pessoa inadequada, né? Uma pessoa que de repente não está rendendo o quanto poderia render, né? Então perdem o trabalho muitas vezes, perdem a companheira ou o companheiro, né? Se é mulher, então é pior ainda, porque, né, a mulher tem uma cobrança enorme com relação ao comportamento, então é muito mais difícil. Não, e quando a gente fala, por exemplo, e aí tem várias vertentes, né, quando a gente fala do alcoolismo, mas, por exemplo, até mesmo na direção, né, dirigindo. A pessoa que bebe e dirige, a gente sabe que o número de acidentes cresce muito por conta disso, né? Então, às vezes, a pessoa já, com o próprio alcoolismo, por esse hábito descontrolado de beber sem ter controle, né? Tanto é que você hoje tem um limite zero, né? A tolerância é zero, né? Sim, e foi necessário, Fabiano, essa lei seca, porque estava demais os acidentes. Eu fui voluntária de uma ONG que esteve aqui durante alguns anos no Espírito Santo, que é lá do Rio Grande do Sul, que essa ONG foi instalada por causa que a presidente perdeu o filho de 18 anos, o menino nem bebia, né? Com 18 anos foi numa festa, pegou uma carona. Nossa. E o menino que estava dirigindo o carro tinha bebido. E ele exagerou, não conseguiu frear, se deram contra um container na rua. O menino, que tinha 2 metros de altura, de 18 anos, sentado na parte de trás do carro, voou e saiu pela frente do carro e morreu no asfalto. Nossa, muito triste, né? muito triste. Né? Então, essa ONG defende: se beber, não dirija, né? Enquanto essa ONG foi trabalhando aqui, os jovens, né, conscientizando, os níveis de acidentes diminuíram naquela época. Era um trabalho muito... Eu me lembro, como que é mesmo o nome da ONG? Vida Urgente. Vida Urgente, era muito interessante. Eu me lembro desse projeto. Das borboletas. Da borboleta, lindo, né? Lindo trabalho. Que fazia esse trabalho exatamente na base, porque ia até os jovens, né? E atingia, conseguia conversar com os jovens. O meu trabalho não era de abordar os jovens, meu trabalho era de treinar os jovens voluntários para irem, né, abordar o jovem, porque é uma conversa de jovem para jovem. Aí é muito mais aceito, claro, né? Então nós treinávamos esses jovens para que fossem voluntários. Nós tínhamos 4.000 voluntários. Olha só que fantástico, era um trabalho belíssimo. Lindo, né? belíssimo. A gente sabe como isso contribuiu muito para diminuir esses índices, né, de acidentes. Agora, Elaine, é importante a gente trazer também que o álcool, muitas das vezes, o alcoolismo, na verdade, ele começa muito novo, muito cedo, né? As pessoas, às vezes, começam a dar aquele primeiro gole, ele experimenta, às vezes, até antes de 18 anos, como você disse, né? E, infelizmente, às vezes, até com um ambiente contaminado da própria família, que às vezes tem pessoas ali que acabam consumindo muito álcool, ou de amigos. O ambiente acaba importando muito quando se fala desse assunto, não é? Sim, e como foi dito, né, que é uma doença silenciosa, o que acontece? As pessoas não percebem os sintomas. E aí, então, a família nega, porque a família não quer acreditar de que está se desenvolvendo uma doença. Então, muitas vezes acontece em função da negação. A doença já tem essa tendência a ter negação, onipotência, né? São sintomas e sinais
de pessoas que já estão desenvolvendo a doença, Aham. né? Porque nega, né? Quando se diz, eu controlo, eu paro quando eu quiser, e a gente sabe que não é verdade. Ou então, pior, quando projeta, né? Não, mas eu bebo porque minha esposa não me trata bem, ou eu bebo porque eu não consigo o trabalho dos meus sonhos. Transfere para outras questões, né? Justificando. Claro que nós sabemos que em alguns momentos, algumas pessoas se anestesiam com o álcool, né? Porque a dor está sendo tão grande por determinadas questões, Sim. que então a bebida tomou significado na vida deles, e aí então eles gostaram desse efeito. Só que qual é o problema? Normalmente as pessoas que bebem, quando bebem pela primeira vez, deu uma tonturinha aquele cálice de vinho ou aquela cerveja, Sim. né? E a pessoa gosta dessa tonturinha, desse efeito. Sim. A grande maioria bebe não pelo sabor. Até porque o sabor não é bom, né? Convenhamos. Né? Então, eu particularmente não bebo. Eu também não. Tive eu tive uma experiência na minha vida onde me mostrou que é muito melhor não beber, não correr esse risco. Eu também né? não. É uma coisa que eu não consigo, assim, eu já também experimentei, graças a Deus não gostei de nenhum tipo de bebida, e quando eu estou com os amigos eu socializo da mesma maneira, mas estou lá com o meu suquinho, com minha água, com o meu refrigerante, e tá tudo bem. Qual é o problema, né? A vantagem que talvez tu vai curtir mais tempo. Exato. Né? Como alguns pacientes meus que optaram por parar de beber, fala, quanto tempo eu perdi, porque eu bebia, ficava alcoolizado, não curtia a festa, hoje eu curto. Exato, né? Você mudou essa visão, né? Exatamente. Então, lógico, eu não estou dizendo que todo mundo não beba, né? Eu estou dizendo que é um risco que tem que ser entendido, que a pessoa está tendo uma responsabilidade. Então, ok, pode beber social? Claro que pode beber social, mas se houver uma alteração aí do seu comportamento, se houver um desejo de beber para se adormecer, para não sentir a dor, algo está mal. E tem que buscar alguma ajuda psicológica, né? Tem, porque, por exemplo, uma psicoterapia pode ajudar a se autoconhecer e entender de que existem outras formas de sair dessa dor que não seja se alcoolizando, se anestesiando. Então, assim como também eu indico muito os AA, né? Os Alcoólicos Anônimos, é um grupo maravilhoso. Eu, quando estava fazendo a minha pós-graduação, há 30 anos atrás, eu participei dos grupos das reuniões abertas e eu aprendi muito com eles, né? E eu te digo assim, ó, tem que ter muita coragem para ir no AA. Porque o AA propõe uma reformulação de vida. Então, o ideal é que o paciente procure uma terapia, mas também o AA. Então, vai estar protegido na semana com um dia de terapia, outro dia do grupo que vai te ajudar a ressignificar a tua vida. Perfeito. Né? Tá certo. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a nossa convidada, a psicóloga Elaine Belo Bonorino, nossa convidada falando sobre esse tema tão importante, a questão do alcoolismo, como que ele impacta diretamente na vida social, também os danos que isso gera, né, na saúde física e emocional das pessoas que passam por essa situação. Né? Elaine, obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Bom, o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, olha, é só acessar aqui, ó, semrede.com.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.